Fala galera, tudo certo? Se você acessou este vídeo, você ficará por dentro de toda a matéria sobre funções, ok? Veremos agora então a função do primeiro grau, beleza pessoal? Este é o canal Operação Matemática do professor Tiago Xavier. Então galera, a função do primeiro grau também ela pode ser aí chamada de função polinomial do primeiro grau, tá? Ou também pode ser chamada de função afim, beleza? É tudo a mesma coisa, pessoal. É 6 por meia dúzia. Mas aqui eu usei o título aí, função do primeiro grau, ok? Então, o que vem a ser uma função do primeiro grau? Bom, como visto anteriormente aí, pessoal, que já expliquei a vocês, né? Existem funções que podem ser representadas por fórmulas matemáticas, né? Por exemplo, y que é igual a x mais 2, né? Esse x mais 2 seria a fórmula da função. E nessas fórmulas existem inúmeras, milhares, infinitas fórmulas de funções. As funções elas podem ser do primeiro grau, do terceiro grau, tá pessoal? Existe do terceiro grau, quarto grau, quinto grau, tá pessoal? E o que faz ela ser do primeiro grau? Bom, já vou falar para vocês também por que ela vai ser considerada do primeiro grau, ok? Então vamos ver aqui, primeiramente, que na definição, tá? A função do primeiro grau é toda função, tá? A função definida dos números reais em números reais. Ou seja, pessoal, nós consideramos aqui qualquer possibilidade de números, tá? Conjuntos numéricos é qualquer número do conjunto dos reais e qualquer outro número do conjunto dos números reais, ok? Definida por, bom, f de x igual a ax mais b. Já vou falar para vocês o que é esse f, tá? Esse x, o a, o b, beleza? Bom, pessoal, esse f de x aqui, tá? É, esse f aqui é bem sugestivo, pois está falando de função. Quando aparece aqui na matemática f entre parênteses x, é função, tá? Tá tratando de função. Bom, esse f de x aí, pessoal, é o mesmo que simplesmente y, tá? Você pode escrever uma função aí, tá? Usando aqui o y, que é igual a x mais b, né? Ou também pode ser f, entre parênteses, x igual a ax mais b. Então, o f de x é a mesma coisa que simplesmente y. Tem professor que usa mais aí o f de x, tem professor que usa mais aí o y, simplesmente, tá? Então, já estou falando para vocês aí para não criar dúvida nisso, tá? Então, vamos continuando aqui. Bom, galera, essa aqui é a forma geral, né, das funções. No lugar das letras aqui A e B, aparecerão números reais, tá? Então aqui, ó, números reais, tá? Que aparecerão no A e no B, tá? E o A, ele nunca pode ser zero, beleza? Porque se você colocar aqui, ó, o zero no lugar do A, né? Bom, como aqui vai ter um número, tá? Esse número ou no caso, o número, né, que vai aparecer no lugar do A, vai estar acompanhando o x, né? Então, entre número e letra, né, vai aparecer sempre vezes. Então, se você pensar aí que zero vezes x, vai anular esse x. Então, o A não pode ser zero, tá? Então, por isso que o A tem que ser diferente de zero. Então, pessoal, esses números que aparecerão aqui são chamados de coeficientes, tá? O coeficiente A e o coeficiente B. Esses coeficientes da função, tá? O A, ele é considerado coeficiente angular, tá? E o B, ele é considerado coeficiente linear, tá? E também é muito conhecido por termo independente, porque é aquele termo que está, né, sem a letra x, tá? Beleza, pessoal? Então, vamos aí agora ver alguns exemplos de funções agora aparecendo números, tá? No lugar
desses coeficientes, tá? Bom, pessoal, em outras aulas eu falarei a vocês por que isso aqui chama-se coeficiente angular, tá bom, pessoal? Mas primeiramente aqui nesta aula eu quero que vocês entendam o que é uma função de primeiro grau, né? Definida por fórmula e reconhecer os seus coeficientes, beleza? Vamos ver aqui então alguns exemplos. Ó. No primeiro exemplo nós temos ó, y que é igual a 2x mais 1. Nessa função aqui eu utilizei este formato aqui, né? É o modo mais, eu acho assim, mais simples, né? No lugar do f de x você coloca o y, simplesmente. Bom, é uma função, pessoal. Agora vamos encontrar aí, né, os coeficientes, o a e o b. Bom, olha bem, aquele coeficiente a, né, coeficiente angular, né, o a, é sempre o número que está junto com o x. E o coeficiente b é o número que está sem o x. Então, olhando aqui na nossa função, percebemos que o número que acompanha o x é o 2. Então, o nosso coeficiente é 2, galera, certo? Coeficiente A, né? Vale 2. E o coeficiente B, né? Só pode ser o 1. Beleza, pessoal, já encontramos aí os coeficientes, ok? Vamos para o segundo exemplo. Bom, coeficiente A aqui nessa função, ó, agora foi utilizado o f de x, né? Poderia ser utilizado simplesmente y, tá? Então, f de x que é igual a 3x menos 2. Bom, qual é o coeficiente A? É o número que acompanha o x. Nesse caso é o 3. E o coeficiente B é esse número que está sem o x. Fique muito esperto aí, pessoal, no sinal, tá? Quando ele for negativo, você vai escrever também aqui o sinal junto com esse número, tá? No caso aqui, esse 2 aqui, pessoal, o B, né? Ele é negativo, tá? Então você considera também o sinal. Bom, nesses outros aqui, que não apareceram os sinais, né? É porque aqui, ó, em todos eles são números positivos, ó. Então o 2 é positivo, não há necessidade de colocar o sinal aqui para o coeficiente, né? Todo número que não tem sinal é positivo. Ó, o 1 aqui é positivo, ó. Pode perceber que eu nem coloquei o sinal também. O 3 é positivo também, ó. Tá? Então, fiquem espertos nos números negativos. Quando é negativo, então você considera também o sinal, tá? Fica ligado nisso aí. Exemplo 3. Vamos ver aqui os coeficientes. Ó, qual que é o número que acompanha o x, né? O coeficiente A vale menos 5. Beleza, né? E o coeficiente B é o 4, né? O número positivo, então podemos colocar assim, ó, simplesmente 4, ok? Bom, próximo exemplo, número 4, né? Nós temos aqui menos 2x nessa função. Ok, qual é o número que acompanha o x? É o menos 2. Então colocamos aqui o A valendo menos 2, né? O sinal aqui, como é negativo, então nós temos que colocar, né? Agora, não aparece não aparece nenhum termo aqui, pessoal, né? Mais alguma coisa ou menos alguma coisa aí. Bom, quando acontecer isso, o coeficiente B não aparecer, é considerado, né, zero, né? Mais zero aqui, né? Esse zero aí, o zero somando aqui não vai alterar em nada a nossa função. Então, o B aqui neste caso vale zero, ok, pessoal? Bom, exemplo aqui, número 5, a função, né, f de x que é igual a 2 terços de x menos 7. Qual é o número que acompanha o x? Bom, será que é o 2 ou será que é o 3? Bom, aqui, galera, quando estiver neste formato, tá? Isso aqui é uma fração que está acompanhando o x, tá? Então, o nosso coeficiente a aqui, nesse caso, vai ser 2 terços, ok? É tudo isso aí, tá? 2 numerador, 3 denominador. Ok, né? E o coeficiente b é aquele número, o termo independente, o termo sem a letra. Então, é o nosso menos 7, tá?
Como é negativa, né? Então temos que escrever aqui o menos e depois o 7, ok? Próximo exemplo. Bom, agora temos que encontrar o coeficiente a nesta função. Não aparece nada aqui junto com o x. Bom, sabemos que o a não pode ser zero, né? Se o a não pode ser zero, né? Eu não posso colocar aqui zero, porque, né, não existiria o x. Quando não aparecer nenhum número junto com o x, né? Mas ele está aqui o x. Então nós colocamos aqui, ó, né? Valendo como 1, o a, ok? Né? Porque 1 vezes x, né? Continua o próprio x. Então, o a neste caso aqui vale 1 e o b, né? O número positivo, simplesmente podemos colocar valendo 4. Beleza, pessoal? Vamos continuando para outros exemplos. No exemplo de número 7, nós temos aqui, ó, o menos x. Bom, mas aqui não está aparecendo vamos esquecer primeiramente do sinal, vamos ver aqui que não tem nenhum número, né, junto com o x. Bom, sabemos que não pode ser zero. Então, quando acontecer isso, você considera sempre aqui, né, 1, né, pessoal? E como tem esse negativo, né, o nosso coeficiente a vai ser menos 1, ok? E o coeficiente b é aquele número que está sem a letra. Então, ou seja, é o menos 6. Neste caso aqui, né? Menos 6. Ok, turma? Vamos aqui no último exemplo de achando os coeficientes, né, galera? Então, aqui nós temos, ó, 10 menos 3x. Bom, conseguiram perceber que agora está invertido, né? Como de costume na definição, né? Qual que é o coeficiente a? É aquele número que acompanha o x. Quem está acompanhando está juntinho com o x aqui. É o 3, só que ele é negativo, né? Ó, então nós temos que considerar o a sendo menos 3. Então o a aqui para nós vai ser o menos 3 e o b é o termo independente. O termo que está sem o x, né? Então vai ser o 10, ok? Beleza, galera. Então, é isso aí, ó. Você já sabe reconhecer quais são os coeficientes de uma função, tá? Lembra que eu falei para vocês aí por que ela é considerada função de primeiro grau? Então, pessoal, é que assim, ó. Ela é considerada de primeiro grau porque em todas as suas variáveis, tá? Que é o x, a letra x ali, pessoal, tá? Em todas elas aqui, ó, o seu expoente vale 1. Qual que é o expoente? Aquele número que aparece aqui, ó. Como não temos nada aqui, né, aparecendo, né, de expoente, significa que é sempre 1, tá, pessoal? É bem parecido aí, vamos fazer uma analogia com equações de primeiro grau, tá? Então, quando você tem aí, né, o expoente sendo 1, né, ou simplesmente é escrito só o x, sem estar escrevendo sempre esse 1 aqui. Aí é de primeiro grau. Aí vamos fazer um exemplo aí de uma função de segundo grau. Ah, se eu escrevesse uma função assim, ó, y, vou pegar outra caneta que isso aí ficou meio apagadinho, né? Y, né, que é igual a x elevado ao quadrado menos 4. Ó, se apareceu aqui um elevado ao quadrado, aí a função seria de segundo grau, ok? Inclusive, essa função de segundo grau aí será tema para as próximas aulas, tá, pessoal? Mas vamos continuando aqui, né, na nossa aqui de primeiro grau. Então, galera, agora vocês já sabem, né, o que significa a função de primeiro grau, os seus coeficientes, né? Coeficiente A e coeficiente B. Vamos fazer aqui o último exemplo rapidinho, calculando a imagem, tá, galera? Igual nas aulas anteriores aí que eu já fiz com vocês. Se você quiser aí, ó, conferir o que significa domínio, contradomínio e imagem de uma função,
A aula está bem interessante, dá para entender certinho, passo a passo, você vai ficar sem dúvida nenhuma, galera, beleza? Mas vamos fazer aqui, é o mesmo procedimento que eu vou fazer aqui também, tá? Então, vamos calcular, né? Dada a função y que é igual a 4x menos 1, determine a imagem de 3. O que que é isso, né? Então, como visto anteriormente, né? Vamos fazer aqui uma comparação com o diagrama. Eu terei aqui o número 3, e esse número 3 vai associar-se com qual número, né? Bom, dentro dos reais. Bom, então esse meu 3 aqui será o valor do x, pessoal, tá? Será o valor do x que você terá que substituir na função. Então a nossa função ela é definida por 4x menos 1, tá? No lugar do x, eu vou calcular aqui, coloco o 3 no lugar do x e calcular quanto que vai valer então o y, né? Que é o que nós precisamos. Então, entre número e letra, né? Nesse caso aqui é vezes, né? Então, nós vamos ter aqui agora substituir no lugar do x, né? Vai o 3. 4 vezes 3 menos 1. Primeiro eu faço a multiplicação, né? Então vai ficar 4 vezes 3, 12. 12 menos 1, né? Igual a 11. Feito, galera. Está aí, ó, cálculo da imagem da função. Você precisa do valor do x e substitui o valor do x na função, né? Aí você calcula o quanto que vale a imagem para esse x, né? Então, o parzinho que forma aí, né, o par ordenado que nós temos, ó. Lembra do par ordenado, né? Vamos aqui fazer umas parzinho xy. Nessa função aqui, quando o x vale 3, né? O y vai valer 11, ok? Então, essa função que nos definiu aqui, ó, tá? O valor do y. Bom, este mesmo exemplo aqui poderia ser dado desse jeito aqui, pessoal, usando o f de x, tá? Ó, dada a função f de x, que é igual a 4x menos 1, determine f de 3. Então, olhe bem. Tá vendo que agora entre o parênteses apareceu 3? Então, você vai achar, ó, de acordo com a fórmula, pode perceber que a parte daqui, ó, é igualzinha essa aqui, né? É a mesma função, galera. Então, vou calcular agora quanto que vale f de 3. Então, se você coloca aqui entre parênteses um número, tá? No nosso caso aqui é o 3. Lá na fórmula da função, você vai colocar também o 3, tá? Que fica bem parecida com essa aqui, pessoal. É a mesma coisa, na verdade, né? Só que só essa parte aqui que, né, tá usando aqui agora o f de x, tá, galera? Então, vamos calcular quanto que vale o f de 3, né? É a mesma coisa aqui, né, galera? 12 menos 1, né? Então, o f de 3 vai ser igual a 11, né? Beleza, galera? Então, por enquanto é isso. Espero que tenham entendido. Deixe seu joinha, compartilhe com seus amigos que estão fazendo esta matéria. Obrigado pela atenção, galera. E até a próxima.